Olá, minha gente, estamos aqui de volta para mais uma aula de História do Cristianismo, ou Introdução aos Estudos da História do Cristianismo. Hoje a nossa temática vai versar um pouco sobre o Concílio de Trento. Temos falado nas aulas anteriores, deixa eu passar aqui para você, sobre as igrejas protestantes. Falamos um pouco sobre o metodismo, falamos um pouco sobre a igreja calvinista, as reformas, falamos bastante sobre isso. E hoje, finalmente, depois de 5 aulas sobre a reforma protestante, vamos iniciar a nossa primeira aula sobre essa temática sensacional, que sem dúvida nenhuma é o Concílio de Trento. Vamos lá! O Concílio de Trento é o 19º concílio ecumênico. Não entenda ecumênico como a participação de outras igrejas. Entenda ecumênico como um concílio mundial, que chama pessoas de todas as igrejas, podemos assim dizer, tá? Foi o concílio mais longo da história da igreja, 18 anos, de 1545 a 1563. Por quê? Porque o Carlos V do Sacro Império Romano Germânico, protestante, estava invadindo alguns territórios católicos. E o Papa tinha que ora parar o concílio, ora voltava o concílio, então por conta disso teve esses 18 anos de concílio. E é considerado, na minha opinião, tá, e de outros historiadores, de outros estudiosos que se debruçam sobre essa temática, o Concílio dos Concílios, tá? Um dos principais concílios da história da Igreja Católica, sem dúvida nenhuma. Falo aqui embasado não no conhecimento teológico sobre a temática, mas no conhecimento historiográfico sobre essa temática. Sem dúvida nenhuma, a gente tem 2 grandes concílios na história, tá? E o terceiro, sem dúvida nenhuma, é Trento. Nós temos o Concílio de Jerusalém, que vai decidir se incircuncisa ou batiza, se o neocristão, se o neófito, ele vai ser batizado ou ele vai ser incircuncidado. Nós temos depois o Concílio de Nicéia, em 325, Concílio de Jerusalém, aproximadamente no ano 54, tá? O Concílio de Nicéia, 325, que vai decidir sobre a natureza de Jesus, e o Concílio de Trento, que vai reafirmar todos os dogmas da Igreja Católica e vai criar um aparato de governança novo que vai gerar a Igreja que nós conhecemos agora, imediatamente. É bem interessante quando eu entro nessa temática, e eu entro numa questão até um pouco controversa e um pouco polêmica, né? Claro, eu tenho que levantar uma polêmica, não é possível, né? É até um pouco controversa e um pouco polêmica, falando que antes de Trento, antes dessa data aqui, 1545, existiam as igrejas e não a igreja. Não entenda isso de uma maneira espiritual, teológica, tá? Eclesiológica, soteriológica, cristológica. Não entenda dessa maneira. Entenda como uma maneira histórica, organizacional. Ok? De uma maneira histórica, organizacional, administrativa, em seu aparato de governança, a igreja, tal como nós conhecemos hoje, nasce em Trento. Não que a igreja, corpo místico de Cristo, nasceu em Trento. Não, nós sabemos, católicos, que a igreja nasceu do lado aberto de Cristo. Mas não apenas. Teologicamente, todos os feitos de Jesus são feitos que vão fundando a igreja. A própria encarnação do Verbo, et verbum carum factum est, é sinal da igreja. O proto-evangelho, colocarei inimizade de ti e o descendente da mulher, é a fundação da igreja. Jesus, quando fala no Sermão da Montanha, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os perseguidos, bem-aventurados os injustiçados, ali ele também está fundando a igreja. Aqui no sentido administrativo, no sentido de governança. Eu tenho, depois do Concílio de Trento, um pensamento uníssono, centrado na autoridade eclesial do Papa, tá? De um monarca absoluto, que agora tem um poder não fragmentado, mas ele tem o poder em sua mão. O que o Concílio de Trento fez nada mais foi do que reafirmar o que tinha sido proclamado por Gregório VII.
na Concordata de Worms, na Reforma Gregoriana, tá? Que a igreja deve ser regida pelo Papa e não pelos principados que ela está. Que a igreja deve ser ordenada pelos sacerdotes e não pelos príncipes locais. Nesse sentido, há um grande distanciamento agora, finalmente, entre igreja e Estado. Igreja é uma coisa, Estado é outra. Claro que aqui a gente está no auge das grandes navegações, no auge da consolidação das monarquias na Europa. Isso não acaba imediatamente, tá? Essa cisão total da igreja e do Estado só vai acontecer daqui a 200 anos, na famosa Revolução Francesa, onde entra um pensamento liberal, um pensamento que o homem é a medida de todas as coisas, uma fase famosa do Robespierre, cai-se os tronos, cai-se os altares, e aí sim a igreja se distancia totalmente do poder laico, do poder estatal. Então, sem dúvida nenhuma, na minha opinião e na opinião de outros estudiosos dessa área, o Concílio de Trento verdadeiramente é um nascimento da Igreja Católica que nós conhecemos hoje. A Igreja Católica que frequentamos hoje, que vamos na missa, que tem todo esse aparato de governança, nasceu no Concílio de Trento de 1545 a 1563. Eu coloquei uma figura aqui que vai explicar um pouco isso, vai elucidar e ilustrar um pouco isso. O que era a igreja nesse período? O que era a igreja nesse contexto de finalzinho da Idade Média? Tá? A gente já está entrando no mundo moderno. Eu tenho aqui uma figura, né, uma pintura, tá, da Basílica de Trento, tá, na cidade de Trento, na Itália. E aqui eu tenho as casas reais representadas por seus cardeais e seus bispos. Olha isso. Hoje isso é impensável. Imagina um sínodo dos bispos cheio de bandeira dos países. Isso não existe. Por quê? O bispo não é do país. O cardeal não é do país. O cardeal é da igreja. Olha, essa concepção não existia. Era uma concepção que estava altamente atrelada ao poder estatal. E aqui nós temos as bandeirolas representando os clérigos, que estão aqui não representando a igreja, não representando a si próprio, estão representando o poder temporal de seus monarcas. E isso só acaba com o Concílio de Trento. Nós temos 3 grandes sessões no Concílio de Trento. A primeira sessão, de 1545 a 1548, depois parou por conta da guerra, de 1551 a 1552, e depois parou de novo, de 1562 a 1563. Tá? Vamos ler um pouquinho aqui, eu passo licença para você. Primeira, celebraram-se 10 sessões, promulgando os decretos sobre as Sagradas Escrituras e a tradição. Tá? Então, o que a igreja quis falar primeiro? Sobre a sua fé. Tá? O que a igreja católica acredita? Diferentemente de Lutero, né, que refutava a tradição, falava no livre sacerdócio, colocava os livros deuterocanônicos, os livros que falam que são históricos, mas não têm inspiração divina. A igreja católica reafirma o cânone bíblico. Tá? Depois eu vou colocar isso em imagens de uma maneira mais simples para você e eu podermos visualizar de uma maneira mais clara e objetiva. Nós temos a afirmação da Sagrada Escritura, o cânone das Escrituras com 73 livros. Tá? Epístola de São Tiago, a questão das obras e a questão do magistério da igreja e da tradição apostólica. Então seria o tripé, o triângulo da fé católica, tá? A Bíblia, as Sagradas Escrituras, a Sagrada Tradição e o magistério da igreja, tá? Então isso que a igreja acredita. A questão do pecado original, que é uma questão muito controversa na Reforma Protestante, que fala que basta a pessoa se arrepender e está salva. Não, para o católico tem que se arrepender sim, mas a salvação vem a partir das obras, tá? Também. Então a justificação e os 7 sacramentos. Justificação pela fé,
mostrando um pouco a doutrina calvinista e um pouquinho da luterana também. O justo viverá pela fé. Sim, mostra a tua fé, que eu vou te mostrar a minha fé com obras. Os 7 sacramentos e algumas coisas, alguns decretos disciplinares. Então, a primeira sessão, de 1945 a 1545 a 1548, foi fundamental, foi importantíssimo. Interessante que depois eu vou passar para vocês também os decretos, as falas, é bem interessante, isso tá tudo na internet, está tudo em PDF. Se você quiser ir pesquisando agora na sua casa, abre o seu computador, coloca lá, Concílio de Trento, PDF, documentos conciliares em PDF. Tem todas as falas, todos os decretos, está tudo documentado. A Igreja Católica é assim. A Igreja Católica é uma igreja que trabalha antenada com a intelectualidade. Não é uma coisa que nasceu agora e surgiu e a gente vai inventar e pronto. Não, é uma igreja que tem um fundamento muito sólido, um fundamento apostólico e um fundamento na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. É interessante quando os padres conciliares se reuniram, eles falaram, pô, esse concílio vai durar 15 minutos. Porque todo mundo já sabia bem o que ia falar. Os padres que fizeram os decretos, que pensaram os decretos, os padres chamados padres disciplinares, que estavam preocupados com a disciplina eclesiástica, todo mundo já sabia bem o que tinha que combater. Todo mundo já sabia bem o que tinha que reafirmar, visto o distanciamento do início do Concílio de Trento para a Reforma Protestante, em 1517. Tinha passado muito tempo, teve muito tempo para a igreja ir digerindo o que verdadeiramente aconteceu na Reforma Protestante. Qual foi o impacto da Reforma Protestante na fé católica? Como que isso fez a Igreja Católica também enxergar algumas coisas que talvez estavam obscurecidas? E teve tempo. Então os padres conciliares já tinham mais ou menos uma promulgação, já tinham mais ou menos o que iam falar e já tinham mais ou menos pensado o que o concílio teria e como fez, teria que decidir. Porém, teve guerra no meio do caminho. Teve invasão de Carlos V, teve outras guerras locais que impediram que o concílio terminasse rapidamente. Tá? Nós vamos para a segunda sessão. Então parou de 48, 49, 50, 51 convocou. Celebraram-se 6 sessões, um ano, tá? Continuando a promulgar simultaneamente decretos de reforma e doutrinais ainda sobre os sacramentos, particularmente sobre a Eucaristia, tá? Nomeadamente sobre a questão da transubstanciação, tá? A cerne da Eucaristia católica, tá? Em contraposição à consubstanciação luterana. Eu já expliquei para vocês algumas vezes. O que seria uma transubstanciação? Você muda a substância. Você não muda a aparência, você muda a essência daquele objeto. O que seria a consubstanciação luterana, principalmente? Jesus não é aquilo, Jesus está ali. Na Eucaristia Católica, Jesus é. Na Eucaristia luterana, Jesus está. Se fala Eucaristia luterana, Bruno, se fala Eucaristia luterana. Claro que outras igrejas que vêm a partir de outras reformas, principalmente a reforma calvinista, vai mudar isso para ceia do Senhor, Santa Ceia, banquete do Cordeiro, tem vários nomes, tá? Sobre a transubstanciação, a penitência e a extrema-unção ou unção dos enfermos, que são sacramentos, a penitência e a extrema-unção, que são sacramentos que foram abolidos por Lutero, tá? Lutero acredita no livre sacerdócio, que todos são sacerdotes e ninguém precisa de um intermediário para falar com Deus, tá? Isso é verdade, isso é bíblico. Ninguém precisa de intermediário para falar com Deus. O único intermediário para falar com Deus é o próprio Jesus. Agora, entre Jesus e nós, tá? E o sacerdote tem um sacerdócio ministerial. E a gente tem a guerra entre Carlos V e os príncipes protestantes, constitui um perigo para os padres conciliares de Trento, tá? E aí a gente tem a terceira sessão. Desculpa diminuir um pouquinho a letra porque ficou um pouco grande. A gente tem 52, 10 anos depois, tá? 1552, 1562, convocado pelo Papa Pio IV. Foi presidido pelos legados cardeais, em vários cardeais, bispos de Trento. O Papa enviou um anúncio para chamar alguns protestantes, tá? Reunidos em Nuremberg e a Inglaterra, para convidar protestantes para virem no concílio.
Vieram alguns. Neste período, realizaram 9 sessões, em qual se promulgavam importantes decretos doutrinários, mas, sobretudo, decretos eficazes para a reforma da Igreja. Assinaram em suas atas 217 padres oriundos de 15 nações. Quando eu falo padre, é uma nomenclatura utilizada no concílio, é um padre conciliar. E aí, o que a reforma de Trento, o concílio de Trento empreendeu? Os 7 sacramentos da Igreja, organizados, reafirmando o poder e a centralidade na Eucaristia dos sacramentos. Bruno, não existia sacramento de Trento? Existia, mas não como é hoje, tá? Com um compêndio de doutrina sacramental, um compêndio organizacional. O centro de todos os sacramentos é a Eucaristia. Começou depois disso a ter adoração ao Santíssimo Sacramento. Claro que já existia adoração ao Santíssimo Sacramento. Se você pegar 1.200 anos, aproximadamente, dos 300 anos atrás, Tomás de Aquino tem aquele texto belíssimo sobre a Eucaristia. Então, sempre se adorou a Santíssima Eucaristia. Mas agora foi instituído também a festa do corpo de Cristo, a festa de Corpus Christi, colocando a centralidade no sacramento. O cânone bíblico. O Concílio de Trento reafirmou o cânone empreendido por Jerônimo, a Vulgata lá em 380. Quando Jerônimo pega a Septuaginta, a versão dos 70, e traduz direto para o latim, aí está formado o cânone bíblico. Tá? Claro que depois teve discussão sobre isso e reafirmaram novamente o cânone bíblico em Trento. Tá? Claro que você pegar vários concílios da história do cristianismo reafirmaram o cânone bíblico, mas agora num momento nevrálgico, porque o cânone bíblico tinha sofrido várias acusações, tá? De ser um cânone manipulado, de ter cartas que eram epístolas de palha, como fala Lutero, vão para o fogo. A missa tridentina, ou a missa de São Pio V? A missa de São Pio V, tá? A missa tridentina ou a missa de São Pio V, tá? A missa não virada de costa. Às vezes eu vejo cristão católico falando um absurdo desse. A missa não era virada de costa, criatura de Deus. A missa era de frente para o altar. Tá? Olha como é que muda. Mas é só uma nomenclatura. Não, é a nomenclatura. Tá? A missa está virada não de costa para o povo, está de frente para o altar. Bruno, agora o padre está de costa para o altar? Não, ele está de frente para o povo. Entende? É uma sutileza que faz toda a diferença. Tá? Essa missa tridentina foi até o Concílio Vaticano II, minha gente. Tá? Foi até o Vaticano II. Para ter ideia, os decretos que foram anunciados aqui, decretos doutrinais, sobretudo decretos eficazes para a reforma da Igreja, era o famoso Código de Direito Canônico, que foi promulgado em 1919 de novo, um outro direito canônico, porque o direito canônico até 1919 era o direito tridentino. Nós temos ainda a missa tridentina, nós temos os seminários. Aí eu coloquei o brasão belíssimo do nosso seminário diocesano de Petrópolis e coloquei aqui o grande Inácio de Loyola, que foi um dos maiores teólogos desse período, um santo sensacional, que daqui a pouco a gente vai estudar um pouco ele. Sem dúvida nenhuma, ele foi um dos que empreenderam muito a questão dos seminários, né? E com os seminários a Gregoriana Pontifícia, né? A mãe das PUCs. A gente tem o Index Librorum Prohibitorum, que foi um índice dos livros que os católicos poderiam ler, tá? Deveriam ler, aliás, não eram proibidos de ler, Index Librorum Prohibitorum, lista ou código dos livros proibidos. Interessante que os protestantes fazem isso também, inclusive proíbem de ler Agostinho de Hipona, uma série de livros que são fundamentais para a teologia, tá? E a Inquisição retorna, justamente por conta disso, né? Eu tenho protestantes, eu preciso reafirmar a fé, eu preciso criar uma ortodoxia dentro da primeira, da segunda sessão e terceira sessão do Concílio de Trento, e eu tenho que instituir novamente a Inquisição. Essa aula hoje vai ser curtinha, porque a gente tem muito conteúdo ainda para falar, e aí foi só um panorama geral disso. De repente, mais tarde, eu vou ponto por ponto, explicando tópico por tópico, ok? Ficamos por aqui, um forte abraço e até a próxima.